que é este aqui, ó. Então, o multivariate, ele vai ler uma tabelinha aqui, um XLS, que vai trazer o preço do carro. Ó, tá usando lá o Pandas, né? Que a gente viu ontem, né? Então está importando aqui preço, milhagem, marca do automóvel, modelo, tipo de carroceria, né? Ou se é quantas marchas, enfim, né? Tipo, número de cilindros, quanto tem de volume os cilindros, número de portas, se tem cruise control, se tem sistema de som, se o banco de couro. E aí eu vou usar as seguintes informações para mim, para calcular o preço dessas informações aqui, as importantes, ó, eu estou experimentando como importantes a milhagem, o número de cilindros e o número de portas. Então ele está jogando para mim essas informações. Estou jogando isso numa matriz. Essa função aqui, a hora que vocês forem rodar, ela vai dar um erro, tá? Vai dar uma mensagem de erro dizendo que essa função ela vai ser alterada, vai deixar de existir no em qual, deixa eu ver, no status model, tá? E aí essa tabela de coeficientes aqui, ó, vai dar os nossos B1, B2 e B3. Legal da formuleta que a gente tinha falado lá atrás. Deixa eu rodar aqui. Ele deu aqui a mensagem. Dizendo que essa função não vai estar válida no futuro. E por último, ele deu aqui a previsão, olha, se eu for comprar de 2 portas, o preço vai estar em 23.807. Se for de 4 portas, 20.580. Legal? Então, nesses dados, estou dizendo que menos portas, ou melhor, que mais portas não
significa um preço maior. Então, de repente, esse modelo de carro aqui, ou dentro desse dataset, de repente eu tenho carros esportivos também. Legal que de repente poderiam puxar o preço dos carros de 2 portas para cima. Vamos ver mais dois pequenos conceitos. E aqui. Bacana. Vamos ver um outro conceito aqui que a gente não vai praticar por enquanto, que é dos modelos de múltiplos níveis. O que é isso? Quando eu tenho efeitos que acontecem em vários níveis. Por exemplo, nossa saúde ela depende de uma hierarquia na saúde das células, dos órgãos, da gente como um todo, da nossa família, do ambiente que a gente vive, da nossa cidade. Outro exemplo. Minha riqueza ela depende do meu trabalho, também do que os meus pais faziam, do que os meus avós faziam e outros fatores aí. E aí os modelos de múltiplos níveis, de multiníveis, tentam modelar e contabilizar essas interdependências. E aí o que eu faço para modelar aí vários níveis? A gente deve identificar os fatores que afetam o resultado que a gente está tentando prever em cada nível. E aí, por exemplo, os resultados de saúde podem ser previstos com base na genética de crianças individualmente, do ambiente doméstico de crianças individualmente, da taxa de criminalidade do bairro em que vivem, da qualidade dos professores em sua escola, do financiamento escolar. Isso aqui para dados nos Estados Unidos, né? A gente não tem isso. Né? E as políticas de educação de cada estado. E aí alguns desses fatores afetam mais de um nível. Por exemplo, taxa de crime, de criminalidade pode influenciar o ambiente doméstico também. Então perceberam que é algo mais complexo, né? Que é uma análise mais complexa do que simplesmente a gente colocar coeficientes como a gente tinha aqui na regressão multivariada. Ok? Legal. Aqui a gente não vai entrar em detalhes
porque já é um estudo bastante mais complexo. Tá? Então vocês têm aí uma literatura, aí uma sugestão de literatura, se precisarem utilizar esse tipo de análise no futuro. E aí vamos ver um pouquinho ou começar em Machine Learning, tá? Então vamos falar sobre aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado e de conceitos de treinamento e teste. E aí aqui pelo andar aqui do tempo, pessoal, eu acho que eu calculei mal essa aula, tá? Acho que a gente vai acabar bastante cedo. Queria terminar cedo, mas acho que vai ser mais cedo do que eu estava imaginando. Mas ok, vamos em frente. Esses conceitos a gente até já sabe, né? Então o que é aprendizagem de máquina? É quando eu tenho um algoritmo que pode aprender com dados observados e pode fazer previsões baseadas nesses dados. E a aprendizagem não supervisionada é quando o modelo, dentro dos dados que ele recebe, ele não recebe as respostas. Então ele deve entender os dados apenas pelas próprias observações do algoritmo. Tá? O algoritmo deve aprender em cima das suas próprias observações e não em cima das... ele não deve receber as respostas para aprender. Tá? Então, por exemplo, um exemplo aí de aprendizagem não supervisionada. Eu vou agrupar alguns objetos em dois conjuntos diferentes. Mas eu não digo qual é o conjunto certo para qualquer objeto antes do tempo. Tá? Ou seja, eu estou colocando aqui imagens de objetos em dois conjuntos diferentes. E eu estou pedindo que que o algoritmo junte esses objetos. Estou falando para ele, agrupe os objetos em dois conjuntos diferentes. E isso aqui vai embaralhado para o algoritmo. Tá? Agora, eu não estou dizendo se eu quero coisas vermelhas e azuis ou coisas redondas e quadradas. Imagina que eu tivesse, por exemplo, uma bola azul e uma vermelha. Tá? E que eu tivesse os cubos, um azul e um vermelho. O algoritmo poderia me dar um agrupamento de uma bola e um cubo, que fossem azuis, e uma bola e um cubo que fossem vermelhos, por exemplo. Tá? Ou então ele poderia me dar uma bola azul e uma bola vermelha, quando na verdade eu estava esperando todos os objetos que fossem da mesma cor. Tudo bem? O que mais? Imagina o seguinte. Aprendizagem não supervisionada em cima de, por exemplo, eu sou um sujeito do bem,
mas moro numa área de alta taxa de criminalidade. E de repente eu coloco um algoritmo que classificou a possibilidade de um determinado conjunto de pessoas terem cometido crime, tá? Ou serem criminosas. E aí esse algoritmo, sem ser passado parâmetro nenhum, ele descobre essa informação que eu dei. Pessoal que mora em tal CEP comete mais crimes. Legal, e passa esses dados aí para a polícia. No dia seguinte tem um policial na minha porta. Um negócio meio esquisito, né? Então isso aí pode não ser adequado. E aí quando que eu devo usar uma aprendizagem não supervisionada? De repente, quando eu não souber o que eu estou procurando. Então estou procurando num mar de dados aí de variáveis latentes. E aí, como exemplo, agrupar os usuários em um site de namoro com base nas suas informações e comportamento. Talvez você encontre grupos de pessoas que surgem que não se combinam aos seus estereótipos conhecidos. O que mais? Grupos de filmes com base em suas propriedades. Talvez os nossos conceitos atuais de gênero estejam desatualizados. Então, ter mais do que drama, suspense. Netflix faz isso. Que mais? Analisar o texto das descrições dos produtos para encontrar os termos que carregam mais significado para uma determinada categoria. Depois o outro tipo de machine learning, outro principal tipo, né, é o de aprendizagem supervisionada. Então aqui a gente tem os dados que o algoritmo aprende vêm de respostas corretas. Tá? Então a gente joga para o algoritmo um set de dados em que tem as respostas corretas. E aí, em cima disso, o modelo é criado e usado para prever a resposta para novos valores conhecidos. Então, por exemplo, a gente pode treinar um modelo para prever o preço dos carros baseados em atributos dos carros, usando dados de vendas históricas desses carros. E aí a gente pode usar esse modelo para prever o preço ótimo para carros novos que não foram vendidos antes. Então, de repente, vai ser feito um lançamento de um novo modelo de carro. Eu uso esses dados históricos para prever um preço ótimo para esse novo modelo. O que mais aí em aprendizado supervisionado? Quando a gente tem um dataset de treinamento que inclui o valor que você está tentando prever, a gente não precisa adivinhar se o modelo resultante é bom ou não. Por quê? Porque eu já tenho o valor que eu estou tentando prever. Se eu tiver dados suficientes de treinamento, eu posso dividir esses dados em duas partes. Uma parte de treinamento propriamente dito e outra parte de teste.
Então vou usar um pedaço para treinar o modelo e outro para testar o modelo. Então a gente treina só com o conjunto de treinamento e em seguida, usando R quadrado ou alguma outra métrica, a precisão do modelo. Então eu vou pedir para o modelo prever os valores para o conjunto de testes e comparar isso com os valores conhecidos e verdadeiros. Tá? Então eu separei os dados de teste, separo isso aqui, jogo o conjunto de treinamento para o modelo, para ele aprender. Beleza. Peço para o modelo gerar outros 20% de dados e comparo esses outros 20% com o meu conjunto de testes. Tá? E para ver se esses 20% do conjunto de testes estão muito distantes do que o modelo me gerou, vou usar mais uma vez o R quadrado. E aí, na prática, necessidade de garantir que ambos os conjuntos sejam grandes o suficiente para conter representantes de todas as variações e outliers. Os conjuntos de dados devem ser selecionados de maneira aleatória. E aí treinar e testar, ter treinamento e teste dos modelos é uma ótima maneira de se proteger contra overfitting, que a gente viu um pouco atrás. O que mais que a gente tem que ter em mente? Que treinamento e teste não é infalível. E aí alguns motivos. Talvez o tamanho da amostra seja muito pequeno. Ou talvez a gente tenha uma chance aleatória de que os conjuntos de treino e de testes sejam muito semelhantes. Tá? E aí eu ainda posso ter overfitting. E aí uma técnica que se usa para isso é a validação cruzada K-fold. Então uma maneira de proteger ainda mais com relação ao overfit é a validação cruzada K-fold. Qual que é a ideia aqui? Eu vou dividir os meus dados em K segmentos atribuídos aleatoriamente. Tá? Então vou segmentar os meus dados aleatoriamente em K segmentos. Desses K segmentos, eu vou reservar um segmento para os meus dados de teste. Tá? O que mais? Eu vou treinar o meu modelo em cada um dos segmentos restantes e medir o desempenho contra o conjunto de teste. Legal. E aí eu vou pegar a média dos meus K-1, tá? A média dos R quadrados, dos scores de R quadrado dos meus K-1. Então vamos supor que eu tenha 10 segmentos. Tá? Vou reservar um segmento, então peguei meus dados, dividi em 10 segmentos, separo um segmento como meu segmento de teste. Ok? Vou treinar cada um dos outros 9 segmentos, meus outros 9 segmentos vão ser de treinamento, e
Nesses 9 treinamentos, vou pedir para o modelo que eu consegui de cada um dos 9 gerar mais um segmento de comparação. Vou pegar o score de R quadrado de cada uma dessas comparações e dividir por 9. Tá? E aí o meu score de R quadrado, a média dos meus scores de R quadrado, vão me dar uma validação melhor aí do meu modelo. E aí vamos para um exemplo. Este aqui. Bom, eu estou usando os mesmos dados que a gente viu nos 2 exercícios anteriores. Legal? Então ele está fazendo a mesma geração de dados, esse aqui particularmente com os parâmetros do exercício anterior. E aí a gente vai dividir esse segmento, essa amostra em 2 segmentos. Tá? Então, um segmento de treino e um segmento de teste. O segmento de treino, ele está pegando os primeiros 80% dos pontos. Tá? Lembra que ele pegou aqui 100 pontos, tá? Então ele pegou aqui os primeiros 80 pontos. E o segmento de teste vão ser a partir do 80, então 81 até 100. Isso no X e no eixo Y também. Então, o nosso dataset de treino é esse aqui, ou seja, eu tenho 80% dos 100 dados e o nosso de teste 20% dos nossos 100 dados. Nós vamos tentar aqui um fit no nosso array de, no nossos dados de treino. Polinomial de grau 8. Vamos plotar isso aqui. E depois vamos colocar isso, comparar contra os nossos dados de teste, os outros 20%. Então repare que
não parece muito adequado para os dados de teste. Se a gente for ver aqui o nosso R quadrado, ele deu bastante baixo. Se a gente tivesse feito isso aqui para os nossos dados de teste, tá? Se a gente fosse fazer o R quadrado para os nossos dados de treino, ele já dá um número melhor. Tá? Lógico, porque afinal de contas, a nossa curva foi traçada em cima dos dados de treino. Vamos tentar fazer isso de novo com um polinômio de grau diferente. Tá? Então vamos começar a rodar aqui. Legal, separando um conjunto para treino e um conjunto para testes. Vamos ver aqui como é que fica nossos dados de treino. Ficou um pouquinho diferente. Nossos dados de teste. Também ficou um pouquinho diferente do que era no original. E aí vamos diminuir isso aqui. Vamos pôr um grau 5. Já está bem diferente a curva aqui nos dados de treino. Vamos ver nos dados de teste. Ok. E aí vamos ver o R quadrado em cima dos dados de teste. Opa, melhorou bastante. Então, com certeza, o grau 8 do polinômio, ele estava com overfitting. Está bem mais próximo aqui do R quadrado dos dados de treino. Vamos fazer o contrário? Vamos colocar um grau maior aqui. A gente começou com 8. Vamos pôr aqui 13. Eu peguei a célula errada para calcular. Olha, parece uma curva aqui bem bacana, né? Vamos calcular nos nossos dados de teste aqui, ver se ele também traça uma curva bacana. Opa, sei lá. Vamos ver o R quadrado para os dados de teste. Muito baixo. Então, aparentemente, se eu tiver um grau menor, vou pegar aqui um grau 4, meu R quadrado deve melhorar.
já está muito baixo de novo. Então já sei que deve ser por volta de 5 ou 6. Vamos tentar 6 aqui. Sete. Com certeza o melhor é grau 6. Tá? Então, no nosso modelo, ou o nosso modelo, seria um polinômio de grau 6. Ok? Legal, pessoal. Bom, como eu comentei com vocês, eu fiz uma previsão curta aí para a aula de hoje, mas não achei que fosse ser tão curta. Tá? Acabei estimando aí muito para baixo. Estimei pelo número de slides médio que a gente tem usado nas aulas e acabou não funcionando. Tá? Na próxima aula a gente vai precisar do Spark. Tá? Então por isso a gente não vai continuar hoje. Eu vou mandar para vocês um e-mail de como instalar o Spark. Tá? Então para segunda-feira seria interessante que vocês instalassem o Spark. A gente pode até instalar o Spark durante a aula, não é demorado, para quem não puder fazer durante o final de semana. Então a gente começa instalando o Spark, mas eu também vou mandar um scriptzinho aí para vocês, um how-to para a instalação do Spark para a gente continuar na segunda-feira. Tá, ô Paulo, na máquina virtual não tem, não? Tem sim, mas a gente vai rodar o Jupyter também. Tá? E lá na máquina virtual não tem. Legal? Ô, Paulo, Opa, você vai disponibilizar o vídeo das últimas aulas, hein? vou colocar lá. Não coloquei dos. Você vai conseguir, né? É Isso. legal. Tá? Então vou subir. Tá. Então a gente vai ter reposição segunda, terça e quarta de manhã, né? Isso. A princípio. Vai começar a partir de que horas? 8 horas? Não, eu queria começar um pouco mais tarde pelo seguinte. Na terça e na quarta, na segunda-feira tudo bem, a gente pode começar mais cedo. Mas na terça e na quarta, eu vou ter um problema de deslocamento até o local em que eu trabalho durante a semana. Tá? Na segunda-feira tudo bem. Aí eu queria ver se pelo menos na terça e na quarta a gente começava ali por volta das 9h15 e terminar aí por volta de, sei lá, 12h30, alguma coisa assim, se é problema para vocês. Sem problema. Paulo, Opa, antes de começar o dia, eu tenho que levar as crianças na creche, junto com a minha esposa, são duas crianças pequenas, né? Então,
antes das 9, 8 e pouco, fica meio complicado para mim. O ideal seria realmente nesse horário das 9 às 15. Legal. Então podemos combinar também na segunda-feira a partir das 9h15? Ok, beleza. Maravilha. Ok, acho que foi melhor. Legal, gente. Então, segunda-feira nos vemos às 9h15. E continuamos aí já com o Spark. Tá? Deem uma olhadinha durante o final de semana ou na segunda-feira de manhã no e-mail que eu vou mandar, mas assim, é relativamente rápido para instalar. Então a gente não deve ter muitos problemas caso alguém não consiga instalar, tá? Durante o final de semana. Ok. Tudo bem? Ok. Legal, gente. Ok. Boa semana, pessoal. Bom final de semana, obrigado aí. E nos vemos na Tchau, vocês. Bom final segunda-feira. de semana. Bom final de semana. Beleza. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau. Falou.